Instituto Trilho foi fundado há 27 anos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda aqui do bairro de Santa Teresa. Nesse bairro, a gente tem 19 comunidades e nós conseguimos atender grande parte delas. E o Instituto, ao longo desses anos, né, de 27 anos, nós já realizamos mais de 63 mil atendimentos entre crianças, jovens e suas famílias. Então, a gente utiliza a educação como mecanismo de transformação social. Eu iniciei no Instituto Trilho como arte-terapeuta. A minha formação é toda na área de filosofia e psicologia, então eu comecei lá atendendo as famílias daqui, em especial as mães, as mulheres. Eu fazia um trabalho de construções de narrativas, né, de conscientização de em que lugar nós nos encontramos, assim, né? E também um trabalho de letramento racial, acho que assim poderia se dizer, nada tão formalizado, mas eu trabalhava com muitas mulheres negras, então era preciso que a gente conversasse sobre essa condição também que nos diferenciava em determinado momento. O objetivo do Instituto Trilho é quebrar esse ciclo vicioso da pobreza, da miséria e da violência, fazendo com que essas famílias possam recontar as suas histórias de forma digna, né? E que elas saem da cadeira de espectadoras das suas vidas para serem protagonistas da sua história e perceberem que o poder de transformação está dentro delas, que primeiro de tudo elas precisam querer essa mudança, e o Instituto ele é um meio apenas para conduzir e encaminhar as histórias de tanto impacto aqui no Instituto Trilho. Nosso grande projeto, né, que é a porta de entrada para o Instituto, é a pré-escola Cantinho Feliz, onde nós temos 100 crianças de 2 a 6 anos de idade em um horário integral e com 4 refeições diárias também. Então, a partir do momento que essa criança está inserida na nossa escola, sendo desenvolvida, estimulada, nós conseguimos dar a oportunidade às famílias de serem inseridas no mercado de trabalho também. Você percebe que uma mãe consegue deixar seu filho numa escola e ela começa a aprender a sua vida. E aí o Instituto oferecendo corte, costura, orientação social de seus direitos sociais, aí você vê pequenos passos, são qualitativos, né? Hoje eu consigo estudar, eu consigo expressar aquilo que ficou guardado durante um certo tempo na minha vida, antes da Cantinho chegar na minha vida. E eu posso falar isso com propriedade. Hoje eu faço várias correrias, né? Digo, faço transporte escolar, trabalho em casa, coisas que eu não conseguiria fazer se eles estivessem. Exatamente o que a Monique falou. O acolhimento não é só para a criança, é para a família. Os projetos que tem dentro da instituição também acolhem as famílias. De acordo com a criança, se estende às famílias. Então, não só as crianças se sentem acolhidas, mas os pais e as famílias também. Todo o trabalho do Instituto não é para com a comunidade, é com a comunidade, sempre envolvendo a comunidade nesse processo de transformação. E a gente detectou uma demanda muito pertinente do bairro nas comunidades, era uma escola, uma creche pré-escola, onde essas crianças pudessem ser estimuladas, desenvolvidas, que não fosse um guarda-criança, né? Um guarda-volume de criança, mas onde elas precisavam ser estimuladas e desenvolvidas enquanto as famílias, principalmente as mães, precisavam trabalhar. A meta do Instituto foi sempre trabalhar de uma forma integral com essa família, né? Não dava para repartir a criança numa boa educação, mas a família sem nenhum recurso, essa mãe em geral, esse pai, sem nenhuma possibilidade de ascensão aos seus direitos. Então a Paula começou a perceber que existia uma necessidade de psicologizar a educação. Então, ao longo dos anos de trabalho com a criança aqui na escola, a gente foi identificando a importância de trazer e resgatar a família aqui para dentro, né? Porque essa criança, ela tem uma educação de excelência aqui, chega na casa dela, é um quarto que está ali a mãe, o companheiro da mãe, outros irmãos, a tia, enfim, são muitas pessoas e em muitos casos a criança sofre violência, negligência, abuso. Então, assim, como fazer um trabalho com essa criança se ela volta para uma outra realidade? A necessidade de entender essas crianças de uma forma mais integral, para além do direito formal à educação, né? O aprender a ler, a escrever, a conhecimento de mundo. Ela falou, é preciso que a gente, com o público que a gente trabalha, a gente tenha um olhar integralista. É para que elas saiam daqui letradas, para que cheguem num primeiro ano do fundamental
e se alfabetizem com a base que colégios particulares têm, né? Então, esse é o nosso objetivo central, garantir esse direito. Para que essa criança pudesse ter o seu direito garantido, a gente não podia ter uma família completamente desestruturada. Eu acabo me emocionando. Tem uma mãe especial aqui que a gente não sabia mais como captar. Ela não quer trazer um universo lúdico para essa criança, porque ela dizia, você não sabe o que eu vivo lá. Eu peguei meu filho, ele tinha 2 anos na época, e sabe o que eu fiz? Não tem Papai Noel certo, não tem Coelhinho da Páscoa, não tem nada disso. Eu peguei ele para ver o tio com 20 tiros na cara na quadra aqui nos Prazeres. Aquilo me tocou como mãe, como profissional. Eu falei, perdi essa pessoa, né? Perdi essa família. E essa criança, o que a gente vai fazer? Bom, com o tempo, a nossa diretora teve assim, o lugar do afeto que conduz. Teve a brilhante ideia de convidá-la para falar um pouco sobre o seu próprio trabalho aqui na instituição, né? Para falar o que era botar sobrancelha, o quanto era importante isso para a mulher autocuidado. Essa mãe, hoje em dia, é uma líder dentro do grupo dela sobre parentalidade. É ela que convoca, ela faz as festinhas, ela tem uma postura diferenciada diante do colégio. Assim, se a gente diz, oi, tudo bem? Me ajuda aí a conseguir tantas coisas. Ela mobiliza todo mundo. Eu acho que a gente encontrou uma brecha de diálogo. Isso me assombra, a capacidade de que, seja lá pelo pior lugar que você venha, e tudo ao seu redor está desestruturado, se você encontra oportunidade de escuta, de empatia, né, de relação, é possível, de fato, mudar. É possível. Então, a gente tem um projeto Reacender, que é conduzido por uma equipe psicossocial, uma psicóloga e uma assistente social, com um grupo operativo para essas mães, mulheres, tias, avós, aonde é falado ali todas as suas dores e dificuldades do seu dia a dia. E aí a equipe psicossocial entra, né, fazendo uma mediação, trazendo estratégias de fortalecimento para o dia a dia delas, identificando a potência que cada mulher tem dentro de si. E aí a gente tem o plano de ação familiar, realizado também pela equipe psicossocial, traçando nas 4 áreas da nossa atuação, que é educação, saúde, cidadania e capacitação profissional, um plano individual para cada família. Achei uma frase da Nise da Silveira que dizia, fecha o livro e abre o coração. Acho que essa é a resposta. Você lidar, primeiro, se sensibilizando empaticamente com tudo que, quando eu digo é distante da minha mulher, né, mulher branca, classe média. Algumas realidades são muito distantes, mas eu posso ser empática a elas, né? Eu posso tentar fazer um acolhimento a essas mulheres, essas mães, essas crianças, sabendo que não é mole não o que está por trás de tudo isso. Que oferece o acolhimento, então eu sempre gostei muito da Cantinho Feliz. Porque é tão importante, porque o Brasil não vai crescer se todos crescem. A população tem que crescer junto, com educação, principalmente educação. Trabalhar com vulnerabilidade social é um grande desafio. Trabalhar numa instituição filantrópica, onde você precisa, você pode ter boas ideias, né, sonhos, você pode vibrar nessa motivação, mas você precisa de dinheiro. Senão você não faz o melhor que os colégios particulares estão oferecendo. Senão você não paga um bom profissional aqui dentro, senão você não consegue formar seu profissional aqui dentro, trazer pessoas novas. Eu acho que esse é um grande desafio também. E a gente tem que temos que fazer um trabalho grande para trazer todo o empresariado para se envolver realmente, porque esse é o que a gente pode dar para o nosso país. O governo, há muitas décadas atrás, já falou que ele não vai dar conta de tudo, que é necessário essa parceria, né, com a sociedade civil, iniciativa privada e o primeiro setor, que é o governo. A gente tem que começar a educar o empresariado, para eles poderem passar isso também para os filhos,
porque a gente sempre quer fazer a prevenção para nós mesmos, para a nossa família. Então, vou construir um muro na minha casa, que aí eu não vejo quem está ali fora, né? Eu vou blindar o meu carro, né? Vou votar naquela pessoa que vai construir mais cadeias, que vai colocar todo mundo armado nas ruas. Isso não é a solução. Então, a gente precisa olhar e ver o que precisa, o que eu posso ajudar. De formiguinha mesmo também, né? Você não vai transformar o mundo, mas eu acho que se todo mundo começar a ter essa conscientização de olhar para o seu entorno e poder fazer alguma coisa, seja de apoiar financeiramente, seja de ajudar com o trabalho voluntário mesmo da pessoa, ou doar material, eu acho que já está de bom tamanho, né? Eu acho que a gente consegue começar a melhorar e olhar para o final desse túnel com esperança. Deviam pensar nisso, levando em consideração o nosso país, né? Os problemas do nosso país. É um trabalho tão interessante, tão importante que é feito aqui para essas crianças, né? Que a gente fica com vontade de cada vez mais de crescer e tudo, mas tem que falar com a Paula aí mesmo. Não sei se... É isso. É felicidade, né? De casa transmite aqui e daqui transmite em casa. Tem que ser junto. É muito até difícil de falar, de definir exatamente, mas é um ambiente muito bom. Eu gosto muito. Esse projeto aqui tem muito, muito valor para nós, né? Eu tenho muito orgulho desse trabalho desenvolvido aqui. A gente quer que essas famílias sejam transformadas, né? Realmente, e sejam protagonistas da vida delas. Para mim, para os meus filhos, eu estou vivendo isso. Eu acho que eu posso falar, no meu jeito de falar. É um projeto que não deveria nunca, 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 nunca acabar. Muitas famílias são ajudadas aqui. Isso é mágico. Isso é mágico. O Promundo ele nasce aqui no Rio em 1987 e o Promundo ele está inserido dentro a alma e missão do Promundo é a luta por equidade de gênero, é a luta contra violências baseadas em gênero, mas a partir das masculinidades. Então esse projeto ele tem uma longa trajetória trabalhando com meninos e homens em diferentes contextos comunitários, já há mais de uma década. Esse projeto ele começa no Morro da Maré e hoje ele chega no Borel com essa parceria com a Fundação São Joaquim. Nos anos 2000, o Promundo começa a desenvolver vários projetos de campo dentro do Complexo da Maré e eu começo a participar de alguns projetos do Promundo que falavam sobre gênero e saúde sexual e reprodutiva. Essa parceria ela tem um novo corpo, um novo cheiro, um novo jeito de ser e estar, né? Porque ela não só traz a ideia de pensar e ensaiar diferentes formas de masculinidades, trabalhar com meninas e mulheres, empoderamento feminino, acesso a direitos, mas também a temática do antirracismo. Então, um amadurecimento de todo esse processo de trabalhar com as masculinidades, todo esse processo de trabalhar a equidade de gênero, mas pensando o antirracismo com um olhar muito interseccional, né? Sendo muito proposital sobre a interseccionalidade. Eu acho que a gente ter um olhar interseccional é fundamental dentro desse aspecto. A gente trabalha pensando com as crianças, né, as diversas nuances de desigualdades. Então, quando a gente traz movimentos como a roda de leitura, a gente prioriza dentro da roda de leitura trazer o tema de raça, mas a gente também discute diversidade, a gente também discute classe, a gente discute território, a gente discute gênero, a gente discute as violências e a gente também discute os nossos sonhos, porque também é importante a gente entender essa conjuntura onde a gente vive, mas que também a gente se sinta fortalecido e empoderado e que a gente também construa estratégias de superação. E com isso vem levando
levantamento, aí veio essa proposta de pensar um curso técnico de fotografia, veio a proposta de pensar as rodas de leitura com as turmas mais novas, né? Para além disso, pensar um trabalho direcionado aos pais, né? A gente faz uma imersão junto aos pais da instituição para trabalhar a temática de masculinidade, de paternidades participativas, um trabalho junto às mães também, às famílias, além de uma necessidade de trabalhar toda a comunidade com um fortalecimento da rede de proteção local aqui do Morro do Borel. Eu sempre incentivei a Milena a fazer tudo o que ela queria fazer, o que fosse benéfico e bom para ela. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque a Milena viveu coisas que talvez eu, com a minha correria do dia a dia, não teria tempo de proporcionar a ela. Por exemplo, ela foi a um passeio no Cristo. Eu, tanto quanto mãe, fiquei muito feliz, contente por ela estar vivendo isso tão jovem, pelo incentivo que ela sempre recebeu da parte dos professores. Como mãe, eu fui muito participativa, saí com vocês, saí com o grupo, eu sempre fui convidada, sempre me deixaram muito à vontade em participar, eu acho isso também muito bacana. A fotografia traz, né, uma paz inexplicável para mim. E até hoje, né, eu tiro fotos, eu lembro da minha trajetória no curso, que ser a caçula é uma experiência muito legal, né? E às vezes um pouco, né, diferente. A fotografia me trouxe uma profissão, porque antes eu não tinha nenhuma profissão e hoje em dia eu sou fotógrafa, já trabalho com isso e continuo me especializando para seguir. Impacta, acho que principalmente no primeiro momento, uma visão de mundo a partir da identidade de gênero, né? Você se entender como mulher, você entender as desigualdades, você entender como você pode se defender em um mundo, né, que é extremamente desigual para as mulheres, né? Isso te faz olhar para a trajetória das que vieram antes de você e entender muita coisa, né? Então te dá uma leitura de mundo muito mais afiada. Eu moro nos Prazeres, lá, como ela disse, tem uma paisagem bem bonita. E todo mundo lá, a gente é ensinado a tirar foto da paisagem. Só que depois do curso, eu aprendi a enxergar beleza lá dentro. Então, eu parei com isso, a paisagem ficava em último plano. Eu tiro foto da vida lá dentro, das casas lá. Até minha mãe mesmo, quando eu peço pra tirar uma foto, ela, não, aqui não, não sei o que. Não, aqui sim, aqui é bonito também, aqui é a sua realidade, aqui também é bonito. Não é só lá, não é só a paisagem que é bonita, a rua também é bonita, isso aqui também tem beleza aqui. E aí, hoje em dia eu enxergo totalmente diferente, não só lá, né, em outros territórios também. Eu trabalho com educação popular há cerca de 20 anos. Eu comecei adolescente trabalhando com educação popular. Então, eu sinto que foi um chamado, assim, não um chamado, eu poderia ser chamada para muitas outras coisas, mas assim, eu acho que um compromisso, uma militância, um desejo de construir o mundo que eu desejo também, de dar a minha soma ali, sabe? E principalmente trabalhando em instituições que me formaram. O Promundo é a instituição que me formou, então estar aqui é fundamental, assim, fazer parte dessa história, é muito importante para mim, porque é isso, eu olho para as crianças e jovens e eu me vejo. E aqui é o contexto perfeito para a gente conseguir aprender junto com a comunidade e entender que formas de intervenção são transformadoras, né? Como a gente consegue cada vez amadurecer mais e tá conseguindo agregar todos esses temas que são os temas que os marcadores que vão mudar nossas vidas, né? E também as nossas vulnerabilidades também. As diferenças de violências que a gente é exposto e as comunidades que a gente atende. Parece que isso tudo é um eterno pessimismo, né? A gente falar sobre esses temas, são temas muito densos, né? E muito fortes e que atravessam a nossa vivência. Então, acho que ao mesmo tempo que é preciso a gente entender esse mundo, ter uma leitura de mundo mais crítica, é importante também que a gente comece a traçar estratégias, né? Além da sobrevivência, estratégias de vida. E a importância também é a gente trazer temas, né, que são complexos e que acabam acontecendo no cotidiano deles, assim. Então, a roda de leitura a gente traz com uma certa leveza esses temas para a gente trabalhar, e aí é o momento que eles falam bastante, né? Eles falam muito do cotidiano. A gente não só traz as coisas, a gente também quer que eles são para eles. Nós fazemos um planejamento, escolhemos livros, materiais. Que dessa roda é um espaço seguro, né, onde eles podem falar tudo que acontece a partir da história que eles ouvem. Então, é muito interessante a gente pensar como a literatura, como a fotografia, até mesmo como o esporte, a gente também tem a prática esportiva, trazendo esses temas, como elas são ferramentas
imprescindíveis também, né? E são ferramentas potentes para a gente trazer discussões que às vezes são muito caras para a gente. E aí a gente tem todo um processo de discussão e reflexão em cima do tema que a gente lê. Então isso é muito importante, porque acho que depois disso aqui reverbera para o cotidiano deles, né? O que eles podem fazer, o que eles já ouviram. E o menino pede devagar ali um lápis cor de pele, só que ela não sabe qual dar, porque tem várias cores de pele. Ela dá um lápis com a cor da pele dela para ele usar. Ela era negra. Como eles vão se dando conta das desigualdades, como eles vão se dando conta das violências raciais, de gênero, de classe. Então, e como eles também acabam agindo como multiplicadores nos outros espaços. Quando a gente começa a falar sobre sonhos, no território que seja, a gente esbarra muito com uma questão de autoestima. Então, a gente entende que a gente tem que olhar muito para trás e, primeiro, fortalecer essa autoestima dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para que ele se sinta capaz, né, de conseguir os seus sonhos. Uma coisa que eu nunca me imaginei, e eu pretendo ser fotógrafa no futuro, pretendo seguir como uma profissão. E eu vou ser uma grande cantora quando eu crescer. Advogada. Eu sonho em ser veterinária. É ser médica. Médica. Eu também. Eu acho que o grande trabalho, eu me emociono muito quando eu falo sobre isso, porque é muito vivo isso dentro de mim. Quando a gente fala de sonho, a única coisa que eu penso é sobre possibilidade. E o que a gente quer, o que eu quero dentro do trabalho, é que esses jovens, que essas crianças tenham possibilidades, tenham escolhas.